Com os conflitos acontecendo na Europa, o mercado internacional está sofrendo instabilidade frequente e isso acaba influenciando o agronegócio brasileiro, tanto na produção agrícola quanto na pecuária. Eu vou conversar agora com o Cristiano Palavro, ele é consultor de mercado e a gente vai fazer um bate-papo aqui para falar sobre a guerra da Rússia e a Ucrânia e esses reflexos que o Brasil pode sentir nesse momento. Cristiano, e quais que são esses reflexos que a gente sente muito também nessa questão de fornecimento de fertilizantes, né? Bom, os efeitos ainda são iniciais, né? A guerra começou há poucos dias, não se sabe exatamente qual será a duração e os efeitos de médio e longo prazo, mas com certeza o principal cenário que essa guerra traz é a volatilidade e a incerteza. A gente já está vendo uma reação muito agressiva nos preços dos grãos em geral. Os produtos mais afetados são principalmente os cereais, pela relevância da região, em especial trigo e milho, mas acabam também arrastando os preços da soja, por exemplo, junto com isso. Tanto pelo efeito dos preços caminharem juntos, como também pelo efeito geral que há nos óleos vegetais, na logística, que pode encarecer o fornecimento de soja aos países que compram essa soja, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos ou de outros. Então os efeitos imediatos já estão sendo sentidos nos preços dos grãos. Quando a gente olha para a cadeia de insumos, o que mais chama a atenção é a enorme relevância que a gente tem da Rússia hoje no nosso mercado. 23% de tudo que o Brasil compra de fertilizantes vem dos russos. A importância deles no nitrogênio, a importância deles no fósforo e no potássio é bastante grande para o nosso mercado, então isso amplia um cenário que já era incerto. A gente já tinha uma oferta baixa de fertilizantes para o ano, uma demanda que segue crescendo, puxada pela área plantada em crescimento aqui no Brasil. Esse cenário da guerra coloca ainda mais incerteza nesse mercado e favorece quem se antecipa e garante os seus volumes, mesmo que os preços não sejam os mais convidativos. A gente vai falar um pouquinho também da Ucrânia, que ela é uma das maiores exportadoras de milho, né? Como que fica esse cenário do milho brasileiro diante essa situação? O milho brasileiro estava passando por um cenário de acomodação de preços, seja pela dificuldade de captar margens com esses preços altos do milho nas cadeias consumidoras e também pela expectativa de uma segunda safra no Brasil crescente. A gente deve ter aí pelo menos 700 a 900 mil hectares a mais de milho safrinha nesse ano aqui no Brasil. A janela de plantio, apesar de um pouco prejudicada pelos excessos de chuva, é uma janela ainda antecipada frente aos anos anteriores, então, ao que tudo indica, o Brasil vai ter novamente uma produção maior. É claro que vai depender do clima daqui para frente. Então, esse cenário por si só já colocava os preços do milho sob uma acomodação. Esse cenário novo de confronto, principalmente envolvendo um dos maiores exportadores de milho, traz um novo ânimo aos preços desse mercado e é isso que a gente está vendo. As paridades de exportação, que é quanto um exportador pode pagar pelo milho brasileiro, estão subindo e isso coloca um colchão ainda mais forte sobre os preços do milho e impede que esses preços caiam agressivamente. Ali falando da Rússia, a gente tem uma dependência muito grande de nitrogênio, potássio e fósforo, né? Essa situação também abre a fronteira para o Brasil começar a pensar em alternativas para não ficar tão dependente da importação desses produtos de outros países, então para o agronegócio não ficar tão refém de situações assim? Sem dúvida, a pergunta é muito relevante e realmente é um momento a ser aproveitado. A gente sabe de todas as dificuldades legislativas, ambientais, burocráticas que levam à exploração de minerais aqui no Brasil, à exploração de matérias-primas como as dos fertilizantes. Esse momento em que a escassez fica cada vez mais óbvia e que essa dependência brasileira, hoje tudo que a gente consome 85% vem de fora, então deixa muito claro a dependência de um país como o nosso, um dos maiores exportadores de alimento do mundo, dependendo 85% de fertilizantes importados. Então isso é a bola da vez, realmente as entidades que representam os produtores e a cadeia produtiva têm que aproveitar esse momento para sensibilizar o nosso governo de que precisa ser feito mais. A gente precisa buscar autossuficiência, a gente sabe que existem fontes dessas matérias-primas aqui no Brasil, isso precisa ser explorado. E isso abre também uma lacuna ao produtor rural, para cada vez mais colocar como fundamental a eficiência produtiva, a melhoria da qualidade dos solos, para que ele também não precise, ano após ano, colocar cargas grandes de fertilizantes no solo. Ele precisa realmente trabalhar esse manejo de uma forma mais equilibrada, mais eficiente, para também nesses momentos ter reservas e poder não gastar tanto com esse insumo. A gente falou sobre essa questão econômica, né, para o Brasil, tanto é que conflitos nunca é bom para nenhum dos lados, mas em relação aos pecuaristas, como que fica esse cenário? Porque a gente vê um cenário até que positivo
para os agricultores e para os pecuaristas? Preço do milho, como que isso varia também? Vai encarecer a eles essa produção? Sem dúvida, quando a gente olha aí segmentos principalmente de aves e suínos, quando a gente olha para a pecuária como um todo, né, a produção de animais como um todo, eram segmentos que já vinham com margens muito apertadas, em alguns casos até margens negativas. Agora com esse novo fôlego de altas que os preços do milho e dos outros grãos estão tendo, inclusive o farelo, a gente tem ainda mais pressão sobre essas margens, realmente não é uma situação confortável. E ainda há de se analisar o que vai acontecer no médio prazo. O Brasil é um importante exportador de proteínas animais, a região é compradora, né, brasileira também, no caso dos suínos, por exemplo, com destino à Rússia. Então é importante se avaliar se esse cenário se agravará, se a dificuldade de fazer negócios com a Rússia em função dessas sanções que estão sendo aplicadas não vão afetar também o nosso mercado exportador.